Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que uma vez que me ouves, adoro com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se algum de vós já teve a oportunidade de ver como se processa uma sementeira. Mesmo que nunca tenha assistido a tal, talvez já tenha tido a oportunidade no jardim que tem à frente ou atrás de casa ou no quintal, plantar algumas flores, tratar do jardim, plantar alguma roseira. Sabe por isso perfeitamente que este processo não se resume apenas a abrir um buraco e a colocar lá a planta ou a semente. É um trabalho muito mais moroso, por assim dizer, ou muito mais complexo do que escavar um buraco e colocar lá as coisas e jogar água à raiz da planta. Quem vive no campo, que é o meu caso, na periferia, como diz o Papa Francisco, aqui no Baixo Alentejo, pois mesmo eu sendo agricultor, nós temos a oportunidade também de contemplar ano após ano este processo lindíssimo que é das sementeiras. E às vezes podemos ter a ideia errada, como há pouco dizia, de que as coisas se fazem ali, se calhar, mesmo uma sementeira de hectares, ainda mecanizado, que se trata de fazer ali em 2, 3 meses, ou seja, um processo assim curto. A verdade é que é um processo moroso, demorado, tem os seus timings, como se costuma dizer, tem os seus passos. E trago-vos isto não para uma aula de agronomia nos 10 minutos com Jesus, mas sobretudo também para compreendermos aquilo que hoje Jesus nos fala, porque, como recorda São Mateus, quem hoje nos narra o Evangelho, Jesus costumava, e como nós sabemos, costumava falar muito em parábolas, e talvez, sobretudo, se calhar para as gerações mais novas que vivem nos meios mais urbanos, escapa, digamos assim, a algumas partes destas parábolas, e que talvez para quem viva no campo, que ainda pode contemplar esta realidade, se torna um pouco mais fácil. Então, não querendo aqui entrar numa aula de agronomia, gostava exatamente de passar aqui por algum destes processos, olhando sobretudo para o antigamente, antes da própria mecanização, com tratores, com outro tipo de maquinaria, para percebermos um pouco deste processo e para compreendermos e depois, sobretudo, chegarmos ao cerne daquilo que Jesus também nos quer dizer, sobretudo a nós hoje, no século XXI, neste ano de 2021, no tempo de verão em que estamos a passar já, certamente alguns de vós já de férias, podemos, se calhar, contemplar e meditar um pouco mais e melhor nesta passagem do Evangelho que hoje se nos oferece ler e escutar. O primeiro passo é preparar a terra. Arrancar o mato, as ervas, depois cavar essa terra, ou passar na agricultura com uma charrua para dar volta à terra, a parte dura, ficar voltada para baixo e a parte mais mole, mais úmida, que está em baixo, regressar ao de cima de terra. Depois, se é no quintal, nós passamos normalmente com o ancinho, né? E às vezes é passado com outro tipo de maquinaria que tem por finalidade, como um ancinho, libertar a terra das pedras e também desfazer alguns torrões de terra que estão ainda muito sólidos, quase tipo pedra, e desfazê-los completamente. Isto chama-se, ou chamava-se antigamente, alqueivar a terra. O segundo passo, depois deste momento de charruar, de preparar a terra, de arrancar o mato, as ervas e queimar tudo isso, é depois aquilo que se chamava atalhar e gradar a terra. Isto podemos assim dizer que é uma segunda lavoura. Às vezes é necessário passar novamente a maquinaria para soltar ainda mais a terra, para depois poder receber a semente. Depois trata-se da sementeira. A sementeira, que antigamente era feita, sobretudo com homens e mulheres, que carregavam um género de sacola a tiracolo, tinham ali uns bons quilos
de adubo em primeiro lugar e depois a semente, que era lançado adubo, depois a semente, e finalmente, depois de lançada a semente em todo o campo, vinha com uma parelha ou de mulas ou de bois, vinham também com arados ou charruas para cobrir rapidamente a semente e o adubo com terra, porque senão às tantas as aves vinham e comiam as sementes e pronto, perdia-se parte da semente que iria daí a uns meses germinar e nascer e depois dar o trigo. Depois, mais à frente, já quando o trigo começa a brotar da terra e começa a nascer, é preciso fazer uma coisa muito importante que se chama a monda. A monda que antigamente era feita manualmente, com as chamadas mondadeiras, as mulheres que iam mondar o campo, as mondadeiras iam, arrancavam as ervas daninhas, os galrachos, isso, iam arrancando aquilo à mão, ou então com a ajuda de uma sachola para ir um bocadinho mais profundamente, em profundidade, não muita, mas para arrancar as raízes, porque se arrancasse só a parte de cima, pronto, as raízes ficavam lá e voltava a nascer, e literalmente, como Jesus hoje nos fala, sobretudo na questão do espinho, rapidamente aquilo abafava a planta e acabava por morrer. E depois, o quinto passo era a ceifa, as ceifeiras, as mulheres que iam ceifar o trigo com a foice, na mão direita, depois umas canas, um género de dedais que eram colocados nos dedos da outra mão para que quando tivesse a ceifar, mesmo que tocasse, não lhes cortasse os dedos e as impossibilitasse de trabalhar. O Jesus fala-nos de tudo isto de uma forma muito concisa, porque quem o ouvia na altura conhecia exatamente esta realidade. E Jesus diz-nos que este processo, por assim dizer, como ele depois explica numa outra passagem do Evangelho, quando reflete sobre aquilo que queria dizer com esta parábola, Jesus recorda-nos que a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o Evangelho, que é lançado, digamos assim, para todos. É lançado para o coração de toda a pessoa. Para o meu coração, para o vosso coração, para o coração, para a vida também dos vossos amigos, às vezes até daqueles que há muito se afastaram de Deus e que vós também procurais, por assim dizer, trazer de volta e lançar esta semente do Evangelho, esta semente na esperança. E Jesus mostra-nos que tipo de terrenos, como é que o nosso coração está, como é que a nossa vida está. Muitas vezes, como dizia Jesus nesta parábola, para alguns, pronto, a semente cai numa situação em que cai no caminho e portanto, o caminho é caminho duro e não consegue penetrar, não entra na terra e por isso as aves comem-nas. São aqueles que de facto não têm capacidade também de escutar, não estão preparados para escutar a palavra e muito menos também para acolher. Outras, diz Jesus, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, nasceu logo, mas como a terra era pouco profunda. Mas depois do nascer do sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As outras caíram entre espinhos, mas os espinhos cresceram e afogaram-nos. Outros caíram em boa terra e deram frutos, como Jesus dizia. Ora, isto é representativo do nosso coração e do coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Este tempo de verão pode ser e deve ser um tempo para prepararmos. Às vezes o nosso caminho, a nossa vida, o nosso coração já se tornou também um terreno duro, ou vamos ouvindo a palavra de Deus, vamos-la recebendo, mas a verdade é que ele há muito que não está preparado. Então é preciso, como há pouco falava, lançar as charruas, lançar a grave e voltar à terra, preparar a terra, retirar as pedras que estão no nosso coração. E como é que nós fazemos isso? Quais são os utensílios que o Senhor nos dá, que a Igreja nos dá? Em primeiríssimo lugar, o Senhor dá-nos o sacramento da confissão. A confissão é, de facto, o sacramento importantíssimo para podermos acolher a palavra de Deus, o Evangelho, e depois ele poder entrar nas nossas vidas e dar fruto em abundância. A confissão é, digamos assim, o utensílio que arranca as ervas daninhas,
que retira as pedras, desfaz os torrões. A oração, a nossa oração comunitária, a nossa oração particular, a nossa leitura espiritual é, por assim dizer, a charrua que vai mais profundamente ao nosso coração e que vai voltando continuamente a nossa terra, o nosso interior, para podermos receber na profundidade de nós mesmos esta mesma palavra que depois há de germinar e dar vida e dar fruto. Depois, voltando ainda à confissão, até pegando nesta imagem das mondadeiras que vão limpando o terreno da erva, pois, volta e meia, ainda que lançada a semente, nós precisamos de tratar do nosso terreno e precisamos recorrentemente socorrermos do sacramento da confissão e também de algo de importante que nos ajuda também neste processo, que é a direção espiritual. A direção espiritual é fundamental na nossa vida para podermos dar fruto, mas não darmos só 2 ou 3 grãos de trigo, mas podermos dar 20, 30, 100 por um. Este tempo do verão que já se iniciou, que muitos de vós, se calhar, já estáis também em férias, aproveitai para fazer isto. Aproveitai para preparar-vos também para este novo ano, rezando, fazendo direção espiritual com, se calhar, mais tempo, preparando para ela e também para uma boa confissão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.